Bora falar agora sobre uma decisão da FIFA polêmica e importante dessa sexta-feira. A FIFA decidiu por excluir o Leão do México do Super Mundial de Clubes, torneio marcado para junho e julho. Com detalhe, já houve até o sorteio dos grupos e o Leão, time de o James Rodrigues, havia caído na mesma chave do Flamengo, do Chelsea e do Esperance. A decisão da FIFA passa pelo entendimento de que o Leão tem o mesmo dono de outro clube mexicano que participará do torneio Pachuca. Dessa maneira, não cabe mais recurso, apesar de o Leão prometer ir à justiça. Inclusive, a grande pergunta é: quem a FIFA colocará no lugar da equipe mexicana? Existem algumas alternativas. Se a FIFA fizer valer, só é importante lembrar, antes que você, torcedor do Galo, do Corinthians ou de qualquer outro time brasileiro, se imagine pleiteando essa vaga que ficou aberta, ela é da CONCACAF, da federação ou da confederação que cuida dos times de futebol da América do Norte e Central. Então, não dá para incluir ou sonhar com clubes brasileiros. A FIFA tem algumas alternativas para substituir o Leão. Uma delas seria o Los Angeles FC, time americano que foi o vice-campeão da Conca Champions, perdeu justamente a final na temporada passada pro Leão. Outra sugestão ou possibilidade, a Alajuelense. Esse time é um time da Costa Rica e é o melhor classificado no ranking da FIFA, excluindo times mexicanos e americanos. Havia uma regrinha de que o ranking serviria para apontar times de países que ainda não tinham representantes. Como o México e Estados Unidos já haviam estourado o limite de participantes graças a títulos da competição, criou-se essa regra, que beneficiou, por exemplo, os argentinos Boca e River Plate na América do Sul. Agora, se a FIFA optar por um time americano, a tendência é que o Philadelphia Union seja chamado. Se a alternativa for por um time mexicano, via ranking, pode sobrar para o América do México, time que é comandado pelo brasileiro André Jardim. O Josias Agnato, sobre o Galo, notícias. Josias, eu senti desânimo no Galo para a contratação do Pochettino, tá? Não há aprovação do Siga na pessoa do Weber. Isso talvez nem impeça a saída do Daverson para o Fortaleza, mas a possibilidade de troca vai, o Daverson vem, o Pochettino está praticamente descartado. O pessoal do Siga conseguiu convencer os acionistas do Galo a não levarem adiante essa história. E essa decisão do Siga, ela contraria um pedido do Cuca. Então a gente pode assistir num futuro não tão distante aí, sei lá, uma diferença entre o Cuca e o Siga. Se eu sou dirigente do Galo e tenho a palavra do Cuca e a palavra do Siga, por mais que o Siga esteja respaldado em números e tudo mais, eu vou na palavra do Cuca, tá? Até porque o Cuca acertou em praticamente tudo que ele pediu para a disputa do Campeonato Mineiro, né? Foi ele quem batalhou pelo Rony, tá deitando. Foi ele quem batalhou pelo Natanael, o Siga inclusive era contrário, Natanael foi enorme achado. Foi ele quem ligou para o Coelho, pedindo que o Coelho fosse contratado. Também deixou ótima impressão. O único que até agora ainda não vingou foi o Júnior Santos, e aí tem uma explicação óbvia, ele acabou se machucando. Sobre o Cristaldo, ele pode sair do Grêmio por empréstimo? Rafael Meirelles, o Cristaldo está na lista que eu falei para vocês agora há pouco, dos atletas que não têm sido utilizados, né? O Cristaldo, até estava conversando com o dirigente do Grêmio, ele se referiu ao Cristaldo como um vagalume. Joga só de vez em quando, às vezes arrebenta, mas é muito pouco, né? Para um cara que custa na casa dos 400 mil. O Cristaldo gostaria de ter um aumento salarial, e esse aumento não vai ser oferecido. Até por isso, existe uma possibilidade real de o Cristaldo ser negociado. Ao contrário do Vila Sante. Chegaram a especular Vila Sante no Galo, esqueçam essa história. O Palmeiras chegou a oferecer 8 milhões de dólares pelo Vila Sante, e a resposta foi de que o Grêmio que gostaria de um dinheiro muito maior para liberar o atleta, tá bom? Fala, Nicola, e a reforma do CT do Galo vai rolar? Cara, ontem eu tinha mandado uma mensagem para uma pessoa do Atlético para perguntar sobre a grama. Aí eu vou não respondeu. Já aproveita e me responde também sobre a reforma no CT. Vai rolar? Mandei as duas, tá? Assim que tiver, a gente já responde ambas. Boa noite, Nicola. Notícias do Galo. Se o Siga vetou o Tomás Pochettino, deve ter um meia melhor que ele.
Talvez até tenha, mas difícil é encontrar alguém que chegue praticamente de graça, como seria o Pochettino, né? Marceli Cabuloso, Nicola, manda um abraço para Belém do Pará. Eu te admiro muito, você, obrigado, de verdade. Consegui uma resposta de uma pessoa do Galo para a pergunta da reforma no CT e também em relação ao gramado. Estou começando aqui. Passando para saber quando o Pablo Maia volta. Vamos trazer essas notícias já, tá bom? O Paulo Eduardo Tavares fala, Nicola, nos bastidores, o Galo pode mesmo conseguir a vaga do Leão no Mundial, mesmo sendo de outra federação? Existe espaço para argumentação na FIFA? Paulão, ótima oportunidade que você me dá para debater sobre o tema, tá? O que eu consegui apurar é que não há nenhuma chance de nem Atlético, nem Corinthians, nem qualquer clube filiado à Conmebol participar do Mundial de Clubes na vaga do Leão. Você está meio perdido, não sabe nem o que aconteceu. A FIFA decidiu nessa sexta-feira excluir o Leão do Super Mundial de Clubes. Time mexicano que faria parte do grupo do Flamengo, do Esperance e do Chelsea. O sorteio já aconteceu, acho meio bizarro, né? Você decide excluir o time depois do sorteio. Mas a alegação da FIFA é de que não dá para ter um time que pertence a um dono de um outro clube que também está no Mundial. Pachuca e Leão têm o mesmo dono. Pachuca, inclusive, o Leão, inclusive, está prometendo protestar, levar o caso às últimas consequências, mas é uma decisão da FIFA. Dá para imaginar que, de fato, o clube mexicano, que tem como grande astro o James Rodrigues, não vai ter a oportunidade de disputar. Vamos partir do princípio, tá, Paulo? Por que dá para descartar clubes brasileiros? Primeiro, porque o futebol brasileiro já é o país com mais representantes. Nenhum outro país, pode pesquisar aí, nenhum outro país tem 4 representantes como o Brasil. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. São 3 cariocas e o Palmeiras, tá? Então, descartemos um clube brasileiro, até porque a vaga não é da Conmebol, e sim da CONCACAF. Então, a escolha precisa ser com alguém da CONCACAF. Existem algumas alternativas. Se a FIFA e a CONCACAF quiserem dar a vaga para o vice-campeão da Conca Champions, que é a Libertadores deles, essa vaga vai ser preenchida pelo Los Angeles FC. Só para contar que o Ener Valencia acaba de bater pênalti, que ele mesmo sofreu, e o goleiro da Venezuela defendeu, segue em Quito, no Equador, Equador 2, Venezuela 0, tá? O Soteldo, que estava no banco de reservas, voltou do intervalo como titular. O Savarino, até onde eu estava vendo, estava no banco de reservas. Difícil entender Savarino e Soteldo no banco. Mas voltando ao caso do Mundial. A vaga da CONCACAF. Então a CONCACAF e a FIFA vão precisar entrar em um acordo. Pode ser o Los Angeles FC, que foi o vice-campeão da Conca Champions, perdendo para o Leão. Pode ser o Alajuelense, que é um time da Costa Rica. Esse é o clube melhor qualificado no ranking da FIFA, excluindo mexicanos e americanos. Se a ideia da FIFA e da CONCACAF for colocar um outro mexicano pelo ranking, aí quem entra é o América do México, clube do brasileiro André